Se você conhece um garoto que é tímido, que é aquele típico nerd que não fala com ninguém, que fica sempre no canto, que não tem amigos, se você é pai, mãe, tio, ou se você simplesmente conhece uma criança e valoriza muito aquela criança, que ela viva muito bem, na verdade, esse vídeo é para você. Ou melhor, esse vídeo é para todas as pessoas. Por favor, assista esse vídeo até o final. Oi pessoal, meu nome é Daniel Dornelos e hoje a gente vai conversar sobre As Vantagens de Ser Invisível, um livro do Joseph Kowalski, que também foi adaptado para o cinema. Eu acredito que é dessa forma que se pronuncia o nome do autor, e bem, foi o próprio autor que fez o roteiro para o filme, ele foi responsável por dirigir, então, e por adaptar o livro dele para as telonas. Antes de tudo, eu preciso muito que você compartilhe esse vídeo com as pessoas, eu preciso que esse vídeo atinja mais pessoas. Então, por favor, clique aqui embaixo em curtir, em se inscrever, ative as notificações do canal e compartilhe esse vídeo no grupo da sua família, no grupo de seus colegas, no grupo da sua escola ou em qualquer grupo. Manda esse vídeo para as pessoas, porque eu preciso muito que pessoas tenham acesso a ele, que pessoas conheçam e me ouçam falar sobre esse livro e sobre o que eu preciso de falar. Porque, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, ninguém falou da forma que eu vou falar. Esse vídeo provavelmente vai conter spoilers, então eu recomendo que você assista mesmo assim, independente se você tem muita vontade de ler. Assiste esse vídeo todo, tem spoiler, certamente vai ter, e eles são importantes. Os homens se matam 4 vezes mais que as mulheres no Brasil. A segunda principal causa das mortes de jovens entre 15 e 29 anos é o suicídio. Essa causa perde apenas para acidentes de trânsito. 56% dos jovens não diriam se fossem diagnosticados com depressão. Eles não comentariam com nenhum amigo ou com a família caso recebessem esse diagnóstico. Tudo isso porque nós, homens, não falamos sobre sentimentos. As Vantagens de Ser Invisível conta a história de Charlie, que inicialmente é apresentado pra gente como aquele garoto do clichê de filme de adolescente. É aquele garoto tímido que vai encontrar uma garota que vai pensar, nossa, ela nunca vai gostar de mim, e aí eles começam a se apaixonar. Só que esse livro, essa história, não é apenas uma história adolescente, sabe? Ela é muito maior que isso. É muito maior que um romance ou que um drama adolescente. Esse garoto, o Charlie, no início do ensino médio, ele está precisando de lidar com muita coisa. Não só com as mudanças de sair do ensino fundamental para conhecer um novo universo, onde as coisas têm nomes diferentes, onde as pessoas se relacionam de uma maneira diferente, já que ele está aí descobrindo a sua juventude, né, em uma fase da sua adolescência, de modo que ele começa a ver como funcionam as relações sociais, como as pessoas se relacionam entre si e como o mundo funciona, como a família dele é comparada às outras. É muita coisa pro Charlie lidar e na verdade ele não consegue lidar com isso, ele não consegue lidar nem com ele mesmo. Talvez lidar com ele mesmo seja o maior desafio da vida dele. E eu sei que muita gente vai se identificar porque, para mim, talvez para você, lidar com você mesmo, lidar com a sua mente seja um desafio. Eu comecei a assistir o filme porque era um sábado à noite, eu queria simplesmente distrair a minha mente porque eu estou de férias e eu sou uma pessoa ansiosa, eu lido com ansiedade constantemente e naquele sábado eu não estava bem, não conseguia ficar bem. E quando a gente vive assim, quando você tem que lidar com sua mente de uma forma tão intensa, quando você simplesmente pensa demais, você quer desligar um pouco, você quer viver alguma outra coisa diferente que não seja só a sua mente. Para isso eu abri o Prime Video, fui assistir a um filme e eu decidi assistir As Vantagens de Ser Invisível. É importante pensar que eu não conhecia a história, eu não sabia do que se tratava, eu nunca tinha lido uma resenha, nem nada do tipo, que me avisasse sobre os gatilhos que essa história tinha. Porque As Vantagens de Ser Invisível tem vários gatilhos. Gatilhos para pessoas que têm algum problema psicológico, para pessoas que lidam com alguma doença mental, como ansiedade, depressão, alguma coisa assim. E também para pessoas que sofreram abuso sexual e violência contra a mulher.
E ninguém praticamente falou sobre isso. Eu pensei várias vezes em desistir de assistir o filme e largar aquilo, porque eu já não estava bem e o filme estava me deixando um pouco pior. Mas eu queria terminar, porque eu queria saber como aquela história terminava, o que ia acontecer com o Charlie, porque eu me identificava muito com ele, e eu queria saber como as coisas eram, sabe, pra ele. Porque eu assistia ao filme e era como se eu estivesse me vendo ali, era como se eu estivesse me vendo no lugar dele. E quando eu li Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green, eu fiquei muito chateado com a forma que o livro termina, porque eu fiquei com aquela sensação, e será que não tem jeito pra mim? Será que eu nunca vou conseguir conviver com a ansiedade de um jeito que eu continue vivendo bem, de jeito que eu viva bem, sabe? Que eu seja uma pessoa feliz, uma pessoa normal? E na época eu fiquei muito triste, tanto que eu não falei sobre Tartarugas Até Lá Embaixo na internet em momento algum. Eu terminei o filme e eu vi que o Charlie fica bem, sabe? Isso já é um spoiler? É, mas eu espero que você termine o filme, o livro, esperando que o Charlie fique bem também, porque é o que ele te deseja, já que o livro é composto por cartas, e essas cartas são enviadas pra gente. Ele nos chama o tempo todo de querido amigo, então ele tá escrevendo, tá passando seus sentimentos pro papel, como se ele estivesse conversando com a gente, desabafando. Tudo isso porque o Charlie não tinha nenhum amigo. O Charlie era o garoto sozinho, o garoto que não conversava com ninguém, o garoto que não tinha ninguém para conversar, na verdade. E o único amigo que ele tinha se suicidou. E ao longo da história, a gente vê o Charlie todas as vezes muito próximo disso. A gente acha que o Charlie também vai se matar porque ele simplesmente não consegue lidar com aquilo que ele está sentindo, ele não consegue lidar com ele mesmo. Acontece é que a gente tem mania de diminuir a dor do outro. Então, quando a gente olha para o Charlie, temos aquela ligeira impressão de que, nossa, mas é um garoto, é um adolescente, ele está sofrendo simplesmente por isso, sendo que, na verdade, ao longo da história, a gente descobre que o Charlie sofre com muita coisa mesmo. E tem muita gente que assistiu, que leu e que não entendeu o que aconteceu, que não percebeu que o Charlie falava tanto na tia dele, na tia Ellen, porque ela abusou sexualmente dele. E sim, meninos também sofrem abuso sexual, e isso é muito triste. Às vezes até a mídia esquece disso, sabe? Que meninos também são abusados e que é um assunto muito sério. E isso fica meio que implícito ali no filme, não dá pra entender direito. A gente só percebe nas cenas que o Charlie tem algum envolvimento, ele tem alguma relação amorosa, que alguém toca nele e ele começa a se esquivar, ele não se sente bem, ele não tá confortável pra estar ali, pra estar fazendo aquilo, ele não tá preparado, porque ele não sabe ser tocado, sabe? E não é algo. Eu vi que gente comparou com 50 Tons de Cinza e tudo mais. Ali, o Christian é adulto e ele já aprendeu um pouco mais a lidar com aquilo, apesar de ainda ser muito difícil para ele. Mas o Charlie, não. Ele não lembrava que aquilo tinha acontecido. Ele só percebeu que ele foi abusado sexualmente quando ele chega na etapa de se relacionar com as pessoas, e como ele nunca tinha se relacionado com ninguém, ele não tinha esse tipo de contato, sabe? Ele não percebia que isso tinha acontecido e a família dele não sabia. Tá aí a importância e por que eu disse que os pais precisam de assistir, porque é necessário que vocês fiquem atentos. No caso de Charlie, era a tia que dava presentes, era a tia que gostava, era a tia que cuidava dele. E aí, talvez uma criança que está próxima a você também está passando pelo mesmo e você só acha que é o tio legal, é o tio que gosta de crianças e ele está deixando marcas talvez nessa criança que são muito difíceis de apagar, são marcas muito dolorosas. O porquê de eu dizer isso, o porquê de eu sentir necessidade de vir aqui gravar um vídeo diferente, um vídeo que falasse mais, que fosse além de simplesmente recomendar, leia As Vantagens de Ser Invisível, assista As Vantagens de Ser Invisível, é porque eu conversei com pessoas que leram, que assistiram e que não perceberam isso. No livro é um pouco mais claro, mas em momento algum ele deixa assim 100% explícito. Charlie foi abusado pela tia, Charlie foi abusado sexualmente,
sabe? É uma coisa que você tem que ir pegando detalhes. E como muita gente provavelmente leu ali durante a adolescência, talvez durante a pré-adolescência, talvez não tenham percebido o que aconteceu. Tanto que se você digita no Google o que a tia do e só coloca um C ao invés de colocar Charlie, o Google completa aquilo ali para você. Isso significa que muita gente pesquisa, muita gente termina a história sem entender o que aconteceu. Por isso, depressão, ansiedade, nada disso é frescura. A gente não tem como entrar no outro para saber o que está acontecendo, para medir a dor. Então nunca menospreze a dor de ninguém. Se você é esse garoto que se identifica tanto com o Charlie, talvez assistir a esse filme ou ler esse livro não seja a melhor coisa. Eu soube lidar com a sensação de assistir, e a sensação de ficar ansioso e a sensação de não ficar bem, porque eu faço terapia já há bastante tempo. Então, eu tenho formas de lidar com isso, formas que eu aprendi na terapia de lidar com esse tipo de coisa, mas muita gente não tem e talvez isso possa provocar na pessoa algo ruim. Mas se você é a pessoa que sempre foi neutra, sabe, que estava ali dentro da sala de aula, que não conversava com esse garoto, se você é a pessoa que às vezes ria da cara dele, se você é a menina que esnobava, se você é o professor que nunca deu atenção ou algo assim, se você é pai, se você é mãe, tia, tio, alguma coisa, se você é simplesmente uma pessoa, assista, por favor, leia o livro, porque é uma história muito necessária, uma história para mostrar pra gente, olha, a gente precisa de conversar, ninguém consegue ficar calado a vida inteira, todos nós temos monstros e a gente precisa de falar, a gente precisa de procurar ajuda, porque alguém vai te entender. Nós vivemos em uma sociedade patriarcal em que os homens não têm direito de se expressar. Porque quando você chora quando é criança, alguém vem e te diz, vira homem, homem não chora, e coisas do tipo. Isso vai fazendo com que a dor fique aqui, sabe, fique guardada, que a gente nunca fale nada, porque parece que ser a gente mesmo é errado. É essa a sensação. E tá tudo bem em ser você mesmo, tá tudo bem em sentir a vida, em sentir as coisas, em chorar. É normal. E eu vejo nessa história um poder de diálogo, uma força pra gente trazer e falar, olha só, essa daqui é a história. E a gente precisa de conversar porque tem vários homens morrendo por isso, tem muita gente morrendo por isso. Se você se sente confortável para assistir esse filme, para ler essa história, eu quero te pedir para comprar com o meu link da Amazon, que assim você ajuda o canal, ou para assinar o Amazon Prime Video, que é o Amazon Prime, você vai ter frete grátis e outros benefícios por apenas R$ 9,90 por mês, então vale muito a pena. O link está aqui na descrição e comprando por esse link você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Eu me identifiquei muito com o Charlie e é triste pensar isso, porque é algo que eu via muito nele, que eu via em mim por muito tempo, é que às vezes ser triste, ser uma pessoa que não vê nada bom em nada, sabe? É uma pessoa que quer ficar só sozinha, é uma pessoa que não quer conversar com ninguém, que chega dentro da sala de aula e que vai direto pro seu canto, que abre um livro e conta os minutos para poder sair da escola, não porque não gosta da escola, mas porque não quer estar perto de ninguém. É um pouco viciante. A gente se acostuma a estar nessa situação, a gente se acostuma a ocupar esse lugar. E quando aparece alguém que vem, que conversa, que se disponibiliza para ajudar a gente a sair dessa escuridão, é muito bom. Já no início da história, o Charlie conhece Patrick e a Sam, que é a meia-irmã dele. É nesse momento, quando ele conhece essas pessoas, que a vida dele muda. Porque ele muda. Porque ele começa a ter mais vontade de viver, porque ele começa a sair, porque essas pessoas o ajudam. Então, se você é a pessoa que tem contato com alguém assim, que se encaixa nesse perfil do Charlie, que é uma pessoa que tá pra dentro, sabe? Uma pessoa introspectiva, que não quer conversar com ninguém, que não quer sair, que não quer fazer nada, que você percebe que ela não tá bem, só chega pra conversar. Só chama ela pra fazer alguma coisa. Porque às vezes ela não sabe fazer isso, às vezes ela não sabe
como chegar em um amigo, como fazer um amigo. Isso é muito difícil para algumas pessoas e sempre foi muito difícil para mim, por exemplo. Mas eu tive pessoas que me ajudaram. Ter pessoas para partilhar, ter pessoas para conviver é muito importante. Nós precisamos desse contato. Não adianta ficar pensando a vida inteira que você vai ser o diferentão, que você vai remar contra a maré, porque você não vai, você vai morrer na praia, sabe? É muito triste isso. Não adianta, a gente precisa de pessoas. A gente vai precisar de sair às vezes e a gente vai precisar de se divertir. Beleza, tudo bem se você não gosta de funk, se você não quer ir a uma festa que só vai tocar funk, mas que você aprenda a se divertir, sei lá, chamando uma pessoa para ir na sua casa para ficar assistindo um filme, que você aprenda a se divertir com uma simples conversa, que você aprenda é, a ser feliz, sabe? Que você aprenda a viver, a participar da vida. Alguém vai entender a sua dor. Não pense que ninguém vai te entender, que é impossível, ou que a sua dor é menor e por isso você não tem direito de sofrer, e aí você fica sofrendo por pensar que não tem direito de sofrer. Eu sei que é um ciclo maluco, mas alguém vai te ouvir. Eu não sei se esse alguém vai ser o seu pai, vai ser sua mãe, se vai ser um amigo, mas eu tenho certeza que uma pessoa que certamente vai te entender é uma pessoa especializada. É um psicólogo, é um psiquiatra, não sei, alguém assim. Se você precisa, se você sente que não tá bem, procura ajuda, fala sobre seus sentimentos, cria coragem, diz que você não tá bem. Um professor do Charlie diz em determinada parte do livro que a gente aceita o amor que acha que merece. Realmente, a gente aceita o que a gente acha que merece. A gente aceita o amor que a pessoa dá pra gente quando a gente acha que só vai receber, que só é possível receber aquele amor. E é o mesmo com a vida. A gente só aceita viver determinadas coisas, a gente só se permite viver uma coisa que a gente acha que merece. Então, se você ficar pensando a vida inteira que você não merece estar no meio de muita gente, que você não merece desfrutar da vida como outras pessoas desfrutam, que você nunca vai conseguir ver aquilo que é bom, sabe? Que você nunca vai conseguir se relacionar com alguém, que você nunca vai conseguir namorar, que você nunca vai conseguir ter uma amizade, que você nunca vai conseguir simplesmente sair com um amigo. Você nunca vai conseguir, porque você precisa pensar que consegue, você precisa acreditar que merece viver aquilo. Enquanto você não mudar o pensamento, não vai acontecer. Você tem que se permitir viver. Peça ajuda, procure ajuda, mas aceite a sua própria ajuda. Pensa que vai dar certo, pensa que você vai conseguir ficar bem, pensa que a sua vida vale a pena. E se ouça, sabe? Ouça aquilo que vale a pena, dê valor a essas palavras e realmente lute para ficar bem. Por favor, compartilhe esse vídeo com alguém que você pensa que pode precisar ou alguém que você nem imagina que talvez precise. Porque talvez essas possam ser as palavras que vão fazer a diferença na vida de alguém. Talvez essas palavras possam salvar a vida de alguém. Se você precisa de ajuda, busque ajuda. O Centro de Valorização à Vida é uma ótima opção se você, nesse momento, está pensando que não vale a pena viver. Disque 188. É de graça, é do bem e pode salvar a sua vida. Porque viver, meu amigo, vale a pena.